Olá, meu nome é Álvaro, sou crítico e editor da revista Pós-Créditos. Tenho feito semanalmente essa cobertura em vídeo da novela, além dos textos diários no Instagram da revista, e venho falar sobre a 12ª semana de Renascer, capítulos 67 a 72, e sobre mais algumas outras questões. Queria começar com uma delas que me chegou por um direct no Instagram, acerca do Ibope, da audiência de Renascer, que é um Ibope relativamente regular, mas não repete, pelo menos não por hora, a boa audiência de Pantanal. E aí me perguntaram por quê. Eu não sou exatamente um especialista nesses estudos de audiência e de recepção, de espectatorialidade, né? Mas passei por algumas coisas dessa bibliografia e acho que eu posso fazer aqui algumas especulações. Bom, primeiro porque acho que não é uma audiência vergonhosa, nada disso, tá longe disso, tá? Acho que a novela tem uma audiência bastante estável, bastante regular, né? É, e está sempre ali próxima ali dos 27 pontos, né? Já próxima da casa dos 30 pontos. E acho que algumas coisas são importantes de serem colocadas. Eu estou com a minha cola aqui. A primeira questão é que a pontuação, o ponto de audiência, ele não é fixo, né? Ele é bastante maleável. Esse cálculo, o valor definido para um ponto de audiência, ele é medido e revisado praticamente ano a ano. E muito se compara, por exemplo, com a trama original, mas se a gente for voltar, eu consegui dados, eu fiz uma pesquisa muito breve, né? E consegui dados de 95, 2 anos depois do final de Renascer. Em 1995, um ponto de audiência na Grande São Paulo, não estou falando do painel nacional aqui, equivalia a 39.790 domicílios. Hoje, em 2024, na Grande São Paulo, um ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios, ou seja, quase o dobro, né, de domicílios, um ponto de audiência em São Paulo hoje, né. A audiência é medida por amostragem, né, é impossível medir a audiência de todos os telespectadores do país, então é um recorte, uma amostra, né, e acho que esses dados dão essa dimensão de que essa pontuação ela é bastante maleável, né, conforme o momento histórico, né, conforme a população, inclusive essa pontuação foi revisada para baixo agora, uma coisa meio não inédita, mas incomum, porque o Ibope, o Cantar Ibope, ele estimava que a população brasileira estivesse maior um pouco do que o censo do IBGE constatou. Então eles fizeram uma redução a partir dessa nova estimativa, né? Mas ainda assim é um número muito grande, né? E se a gente compara a audiência brasileira com a audiência americana, por exemplo, que é muito fragmentada, ainda é uma audiência enorme, né? Mas prometi especular, vou especular. Eu acho que tem algumas questões, né? Tem um encadeamento aí de algumas tramas rurais, né? Pantanal, logo depois Travessia, que não era uma trama rural, mas em seguida Terra e Paixão. Eu particularmente, e acho que não só eu, bastante gente ventilou isso, acho um erro essa escalação de Terra e Paixão antecedendo o Pantanal, até porque essa trama de disputa entre pai e filho é muito próxima, né? Essa trama acho que foi até um pouco atenuada na novela do Valcir Carrasco. De qualquer forma, eu acho que, ainda que eu ache um erro essa escalação, eu acho que dos males o menor. Terra e Paixão é uma novela que esse universo agrário era muito pano de fundo, né? E o conflito em si, que era da sucessão daquela família, dizia respeito às terras, mas podia dizer respeito a qualquer outra coisa. Podia ser uma empresa de carros, podia ser uma indústria, podia ser qualquer outra coisa, né? Então, eu não considero uma novela em que essa ambientação agrária estivesse ali no cerne da narrativa como está em Renascer. E acho que, nesse sentido, Renascer acaba ganhando um pouco com isso, né? Porque se Terra e Paixão fosse uma novela em que a questão agrária estivesse de maneira mais profunda, eu acho que ia acabar reverberando mais
em Renascer. Mas, de qualquer forma, poderia-se ter evitado esse encadeamento entre essas duas tramas, né? Ainda que aquele universo agrário de Terra e Paixão fosse o universo das grandes plantações, né, dos tratores, né, dessa monocultura enorme. Em Renascer a gente está num outro lugar, né, numa agricultura mais consciente, da agrofloresta, né? Então acho que também tem uma diferença grande dessa abordagem rural, tá? E até as fazendas, né, são muito diferentes. Aquela fazenda de Terra e Paixão era uma coisa meio loja de Tokstok, né? Uma coisa meio... E acho que tinha a ver, inclusive, com aquela personagem da Glória Pires, né? Uma coisa meio... bastante melodramática e novela meio mexicanizada, assim. E Renascer tem uma ambiência bastante diferente nesse sentido. Outra questão é a questão dos remakes, né? Das releituras, que talvez possa estar começando um esgotamento. Essas coisas, elas têm picos e elas vão se esgotando, né? É claro que essa nostalgia, a televisão já percebeu isso há bastante tempo, vende, né? E aí vem essa onda de remakes, e curioso, remakes de novelas muito clássicas, obviamente, de grandes sucessos. E fico me perguntando se esse não é um erro estratégico, já que está se apostando em remakes. Será que não seria interessante seguir uma certa estrutura que a TV Globo sempre seguiu, de intercalar novelas mais ousadas e novelas padrões, né? E fazer, costurar uma justaposição das novelas nesse sentido, né? Uma novela um pouco mais ousada, uma novela mais receita de bolo, uma novela mais ousada, uma mais receita de bolo. E fico me perguntando se nessa preocupação dos remakes isso não seria importante. Também trazer alguns remakes de novelas que talvez não tenham sido arrasas quarteirões, né? Arrasa quarteirões. Porque vimos Pantanal, uma novela que todo mundo tinha muita curiosidade para ver, feita pela TV Globo. Vemos agora Renascer, e já está prometida Vale Tudo, né, que é um grande clássico da teledramaturgia, tá em todas as listas de melhores novelas de todos os tempos, né? Então fico me perguntando se não seria o caso da TV Globo escalar alguns títulos que talvez ecoem não com a mesma força na memória do público, mas que tragam boas histórias, né? Já que há essa vontade de produzir essas releituras. E aí, nesse sentido, voltando ainda ao caso de Pantanal, né, acho que havia essa curiosidade por ver como é que a Globo ia produzir essa novela que tinha sido, então, feita pela Manchete, e uma novela que ocupava a memória brasileira, né, de maneira muito forte. Acho que há uma questão de que Pantanal era uma novela mais simples, e nesse sentido talvez um pouco mais fácil do espectador entender a trama e se engajar emocionalmente com aquela trama. Renascer é uma novela que se propõe ir mais a fundo na cultura popular, é uma novela mais intrincada, é uma novela que tem mais personagens, que tem mais questões e núcleos um pouco mais afastados. Por exemplo, o Tião é um pouco mais... toca o núcleo José Inocêncio, mas não está ali o tempo todo, né? Então é uma novela coesa, mas é uma novela mais desafiadora, é um texto mais elaborado, eu acho, do que Pantanal, tá? Então talvez isso também traga alguma dificuldade para essa novela em conquistar aquela mesma audiência, né? Isso não quer dizer que ela não irá conquistar até o fim, né? Mas talvez esse processo seja mais demorado. E por fim, e aí eu acho que a minha especulação talvez mais, acho que é mais certeira, digamos assim, mas a gente não pode perder de vista de que a gente está falando de uma TV que a gente chama de generalista, né? Ela tenta atender diversos públicos, né? É uma televisão aberta, com essa grade de programação organizada a partir de uma rotina familiar, né? E de famílias de diversas classes. E esse tipo de televisão ele se reorganiza nesse fluxo televisivo que se retroalimenta. Então, é uma televisão que ela não aciona uma experiência de unidade, como o cinema, ou uma leitura, ou o próprio on-demand aciona geralmente,
né? Mas o interesse dessa televisão é que o público continue ali, de um programa a outro, e que vá atravessando a grade de programação nesse sentido. E aí, pensando nessa articulação dos programas, né, o Jornal Nacional sempre costuma entregar muito bem para a novela, mas o programa que vem depois, que é um programa de grande audiência, mas que está numa edição ruim e que também não tem atraído muito interesse, talvez ecoe antecipadamente sobre Renascer. O que eu estou querendo dizer? O Big Brother não passa por uma das suas melhores edições, né? Não tem levantado tanta curiosidade do público, não vai mal de Ibope, mas acho que não está no momento de estouro como esteve há 2, 3 edições atrás, né? Uma espécie de redescoberta desse reality. E aí o público que às vezes já está ali meio ressabiado com a novela, acaba optando por não esperar, por não passar por essa novela para esperar o próximo programa. Então, eu acredito que esse momento pior, digamos assim, do Big Brother esteja impactando negativamente também em Renascer. Tá? Então essa é uma outra especulação. Agora, uma coisa muito basilar, a se falar, muito básica, é que Ibope, audiência não significa qualidade, né? Muitas vezes o texto tem qualidade, né? O texto, eu digo a novela como um todo, mas por algum motivo, naquele momento, naquela circunstância cultural, não consegue se comunicar com a sociedade, né? Por uma circunstância pontual, de fato, por um momento sociocultural histórico, né? Ou, às vezes, aquela novela escolhe por recortar determinado público, né? Acho que isso era muito evidente nas minisséries, algumas minisséries mais elaboradas, as próprias minisséries do Luiz Fernando Carvalho, né? A Globo sabia que aquilo não ia estourar de audiência, mas aquilo traz prestígio e traz legitimação, né? Isso sempre foi bastante importante também para a TV Globo, que sempre se vendeu como uma televisão de vanguarda e é uma das maiores emissoras do mundo, né? Então, alta audiência não é sinônimo de qualidade, tá? Eu queria trazer algumas coisas da semana da novela, acho que eu já escrevi sobre isso. Eu não achei a cena do sonho decepcionante, mas eu acho o sonho de Mariana em 93 mais impactante, né? Escrevi sobre isso, aquela cena carrega, acho que toda a estilística do Luiz Fernando Carvalho, todo o maneirismo, e esse maneirismo que o Alain Bergalá vai chamar de maneirismo self-service, que pega referências de vários lugares e ali a referência na cena muito pontual do Cinema Novo, né? Que é uma referência que volta muito à novela de 93. Aqui a cena de Inocêncio enfiando o facão no filho, né, em João Pedro no sonho, acho que acho bem interessante, né, o facão, que é esse símbolo entre esses dois personagens, esse elemento simbólico muito forte entre pai e filho aparecer na cena, né, mas é uma cena mais enxuta, né, com outro tom, um outro gênero, inclusive, né, uma cena que beirava ali uma coisa do cinema de horror, inclusive, tá? Acho uma bela cena, mas não tão impactante quanto a da original. Me vieram algumas perguntas sobre a amizade de Zinha e Augusto. Se eu não me engano foi a Suzana, e aí eu tô pegando os nomes que eu vejo lá nas redes sociais, tá, gente? Enfim, então Zinha e Augusto, nessa amizade inédita, digamos assim, de fato, pelo que eu me lembro, e aí eu tô falando bem de memória, e minha memória não é muito boa, os personagens tinham aquela rusga pela morte do pai, do Jupará. Essa rusga era até sanada até certo ponto, mas não havia uma grande aproximação entre Zinho e Augusto, né? O Augusto do Marco Rica, aliás, ele era um sujeito, acho que um pouco mais arredio, um pouco mais reticente, ele era menos entregue, eu acho que esse Augusto do Renan Monteiro. Inclusive era um sujeito que tinha eu já comentei sobre isso na escrita, né? Até sobre a própria Buba, né? Sobre o fato dela ser intersexo, uma mulher intersexo, ele tinha uma visão bem retrógrada, né? Como médico, inclusive. Então acho que essa amizade de agora acho bem interessante e acho esse ator, o Renan Monteiro, é curioso. Ele estabelece boas conexões com os colegas de cena. Ele faz cenas muito que tem uma coisa corriqueira, rotineira, mas ele sempre traz um dado emocional. São sempre cenas muito singelas, mas muito afetuosas, né? Com Zinha, com Ritinha, com João Pedro, com o próprio pai, né? É, então acho uma amizade promissora e bonita de ver, essa amizade que nasce ali entre farpas, a partir de uma mágoa que vai sendo resolvida, né? E o Augusto vira meio que
Judith Butler, da Zinha, no sentido de que ele que está a orientando, que tá abrindo os olhos dela para essa questão de que gênero é performatividade e de que algumas performatividades de gênero são reguladas pelo patriarcado, né? E não é o fato dela assumir uma performance feminina regulada pelo patriarcado, pelo que o patriarcado espera, não vai anular a homossexualidade dela, né? Não vai interferir na sexualidade dela, né? Ele não fala tão diretamente assim, né? A questão da sexualidade dela não é tocada por ele, mas a gente infere isso, né? No conjunto do texto, do discurso, né? O De Costa perguntou da virada das personagens Eliana, Mariana e Buba, né? As três personagens têm uma virada forte agora, né? Acho que na novela original isso acontecia com Eliana, com Mariana também, né? Essas duas personagens elas vão se encontrar em outros lugares, né? Na casa de Egídio, né? Se isso continuar, Mariana vai morar em um certo momento na casa de Egídio com Eliana, Eliana vai se casar com Egídio, né? Mas também na casa de Jacutinga, né? As duas vão morar por um tempo na casa de Jacutinga, sob ali a regulação de Sandra. Então, essas personagens elas se tocam o tempo todo, elas têm uma série de questões convergentes, né? Embora a Eliana da Sophie Charlotte tenha definido, Mariana quer ser amada, Eliana quer ser feliz. E a Buba é quem me deixa mais curioso, porque a Buba, a história dela ficava meio apagada em determinado momento depois da morte de Venâncio. Teca tinha o bebê, e a Buba só assumia de fato essa maternidade depois que Teca ia embora, que é algo que eu espero que o Bruno Luperi mude. Eu acho muito bonita a relação entre as duas. E a Buba ficava meio ali em banho-maria e tal. E acho que essa virada da Buba é das coisas mais importantes dessa versão, porque ela rompe com aquela Buba submissa da primeira versão, né, e transforma a personagem numa outra coisa, né, numa mulher mais altiva, numa mulher mais consciente do que quer, né? Eu acho que isso vem fervilhando aos poucos nessa personagem e despontou agora com muita força nos últimos capítulos, né? Em que ela finalmente se dá conta de que esse relacionamento com o Venâncio não tem muito para onde ir, né? Por um fato de que talvez ele nega e talvez ela negasse também de que ele é um homem transfóbico, né? Ele tem questões ali, ele tem preconceitos pelo fato de estar num relacionamento com uma mulher trans, né? Ele não se entrega a esse relacionamento por inteiro, né? Venâncio, por falar nisso, deve morrer, segundo a sinopse já publicada no site. Me perguntaram isso também a Lica. No dia 22 de abril, uma segunda-feira, que é um bom momento para se posicionar essa virada narrativa tão importante, porque segundas-feiras são momentos, são dias com boas audiências, né? Então, se tudo continuar como está, Venâncio sai da trama, não nessa segunda, na próxima, tá? E a cena original era uma cena muito forte, tinha uma coisa sonora, um ruído incessante ao longo da cena, que trazia toda uma estilização, e vamos ver como é que vai ser agora. Aparentemente, pelo que eu li, José Inocêncio vai, de alguma forma, participar desse momento, que era algo que não acontecia na original. É isso, por hoje é só, falei demais, até a próxima semana, tchau!